Pastora Naine. Glória a Deus. Pastora Naine é pastora da comunidade Vida Plena em São José dos Pinhais. Eu conheço os pais da pastora Naine, pastora Sandra, pastor Luiz Mário, e eu conheci a Naine, ela ainda é muito jovem, mas ela era muito jovenzinha, com um filho só. Depois ela teve mais um filho, e hoje esse filho mais velho é até casado, né? Então, ela não parece, mas ela já é sogra. Amém? E é uma honra ter a pastora Naine aqui, uma mulher de Deus, com um depósito tão lindo. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificadas nessa tarde. Amém? Vocês estão prontas? Amém. Ah, não. Não entendi. Vou dar mais uma chance. Vocês estão prontas? Amém. Sim, amém. Deus abençoe, pastora. Muito bem, boa tarde, boa tarde. Que coisa boa, gente. É conferência de mulheres, não é? É um tempo tão maravilhoso, é aquele tempo onde a gente separa para poder se arrumar, se ajustar, para poder olhar para o nosso coração, para poder deixar o Senhor poder nos tocar, nos alinhar com a sua vontade. Eu acredito que conferência de mulheres é como aquele dia das noivas, que agora está super em alta, né? Na minha época, o dia da noiva, eu fui lá, a pessoa fez uma limpeza de pele, eu fiquei toda marcada na minha pele, e maquiagem há 28 anos atrás, que é o tempo que eu estou casada, vou fazer agora, era muito diferente de hoje. Mas hoje, o que é o dia da noiva, né? Ela passa todo dia se embelezando, né? Se preparando, porque ela tem um objetivo. O objetivo dela é poder chegar naquele grande dia e olhar para o seu noivo e dizer: eu fiz o melhor para você. Eu me preparei da melhor forma. E a conferência de mulheres é esse lugar onde a gente vem se embelezar. Se embelezar para o nosso verdadeiro marido, se preparar para aquele Deus que nos ama, aquele Deus que nos deu uma vida para que pudéssemos conhecê-lo, que tem como objetivo nos adornar, nos limpar, nos restaurar, fazer a limpeza de pele, botar uma maquiagem boa para tapar algumas coisas que não são legais em nós, e para nos apresentar realmente fiéis e preparadas naquele grande dia. Que bom que você fez como Maria, escolheu a melhor parte. Dá trabalho, né? Vim na quinta-noite, dá trabalho, vim na sexta, dá trabalho, vim no sábado, mas no final a gente olha e percebe que a gente escolheu a melhor parte, e essa nunca vai nos ser tirada. Aquilo que você está recebendo vai te alcançar lá na frente. Talvez algumas palavras, algumas direções você não entenda hoje, porque talvez você ainda seja muito garotinha, seja muito menina. Mas quando você se tornar aquela mulher que Deus está te convidando a ser, você vai tomar os depósitos que o Senhor colocou na sua vida. Talvez outras de nós já estamos ali no meio do caminho. Olhamos para algumas coisas, temos alguns arrependimentos. Olhamos para algumas coisas e percebemos que a vida não foi tudo aquilo que nós planejávamos quando nós éramos tão novinhas. Mas como cantamos aqui, podemos ver a bondade de Deus em cada capítulo da nossa vida, em cada capítulo da nossa história. E esse é o trabalhar de Deus, esse é o movimento de Deus na vida de toda aquela que decide caminhar com Ele. Ele te ama, Ele te vê, Ele conhece a sua peregrinação e Ele está te preparando para que você possa viver com Ele para sempre. O objetivo final de tudo isso é a gente estar com Ele para sempre. Mas enquanto a gente está aqui, parece que esse tempo está tão devagar. É o tempo que nós temos para nos prepararmos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Como a pastora Vivi, eu quero agradecer profundamente esse convite. Eu me sinto tão amada por ela, né, por isso. E como ela disse, nós já nos conhecemos há tantos anos. Hoje nós assumimos o lugar dos meus pais, eu e meu marido, já acho que 13 ou 14 anos, a gente participa da mesma comunhão do MFI, tem caminhado há tanto tempo, né, juntas assim, a gente está perto também relativamente, vocês são de Pinhais e eu sou de São José dos Pinhais, né? Então a gente é meio parente nesse aspecto. E eu quero mostrar para vocês uma fotinha aqui da minha família, acho que se a gente conseguir, então... Eu tenho, né, o Márcio, meu marido, que nós somos pastores na igreja já há mais de 20 anos. Temos do meu lado direito aqui o Mateus, meu filho mais velho. Ele tem 26 anos, se casou ano passado com a linda e doce Gabriela. Né, hoje eles moram fora, não estão mais aqui tão pertinho. E o outro filho é o Murilo, ele tem 20 anos. E essa é a minha família, esse é o meu lugar de refúgio.
Amém. Você pode abrir suas mãos onde você está, para a gente orar. Espírito Santo, eu quero te agradecer pela tua presença que é tão real nesse lugar. Obrigada porque onde há fome há alimento. Obrigada porque onde há sede o Senhor derrama águas. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus que se importa. Obrigada porque o Senhor está perto de todo aquele que te invoca, todo aquele que busca o Senhor. Obrigada porque o Senhor é para os fracos. Obrigada porque o Senhor é para aqueles que reconhecem quem são e que precisam de Ti. Nós consagramos essa tarde diante da Tua presença e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, o tema dessa conferência escolhido foi Fonte de Alegria. E eu acredito que esse é um tema tão importante para que a gente possa entender qual é a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira satisfação. E para a mulher isso é um pouco mais difícil até que para um homem, não é? Por conta de muitas coisas. A gente tem um corpo diferente, a gente tem um psicológico diferente, a gente tem algumas mutações que acontecem aqui dentro que nem a gente entende. Então é um grande desafio para nós encontrarmos esse lugar. E o tema que eu quero dar para essa palavra, essa ministração, esse compartilhar que nós vamos ter juntas, eu encontrei esse tema como fontes superiores e fontes inferiores. Essa é uma palavra que tem me perseguido ao longo de algum tempo e eu gostaria de compartilhar com você. Eu gostaria de ler, para a gente abrir, Josué capítulo 15, versículo do 16 ao 19. Olha só, gente, que coisa mais chique. Josué capítulo 15, do 16 ao 19. E Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe o pai, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, só para a gente se situar, que momento da história a gente está vivendo aqui, né? Talvez a maioria de nós aqui sabemos que Josué e Caleb foram os únicos 2 espias da terra prometida que voltaram com fé, que voltaram com a visão de Deus para aquele lugar, dizendo: a terra é boa, Deus vai nos dar a terra. Mas 10 dos outros espias voltaram com uma mentalidade muito perturbada, com uma mentalidade de olhar apenas o que estava diante deles. E aí então o Senhor permitiu com que Caleb e Josué herdassem a terra prometida. Antes que Moisés morresse, ele deu uma herança a Caleb, aquele jovem na época corajoso. Quando você conquistar a terra, Hebrom será toda sua. Muito bem, o povo entra na terra prometida. Caleb toma parte do território, mas ele percebe que existiam partes da terra que ainda não haviam sido conquistadas. Então ele faz uma proposta. Ele diz: o homem poderoso que conquistar esse território de Quiriate-Sefer, eu vou dar o melhor para essa pessoa. Eu vou dar a minha filha em casamento. Era uma cultura da época, né? Quando você desse o seu melhor, você entregava a sua filha a alguém que fosse guerreiro, alguém que fosse valente. Então a gente percebe que Otoniel, que era sobrinho de Caleb, vai lá, conquista a terra e então se casa com Axa. Uma coisa importante nas escrituras é que alguns números que são mencionados falam muita coisa para nós. Na época em que Caleb deseja conquistar essa terra, Caleb tinha 85 anos de idade. E é interessante porque Deus está falando com a gente o tempo todo. E isso fala para a gente que quando a gente persevera em andar com Deus, quando a gente persevera em servir a Deus, a gente não depende da idade. A nossa fé não se gasta com o tempo. O nosso amor por Jesus, na verdade, ele só aumenta. Ele só floresce em muitos aspectos. E a gente vê Caleb exatamente aqui. E aí então Caleb ofereceu sua filha e
Axa foi dada em casamento. E a Bíblia nos fala que Caleb deu para ela, como parte de herança, as terras do Negueb. E terras do Negueb significam terras secas. Eu fico imaginando Axa, que tinha um pai rico, que tinha um pai poderoso, que tinha um pai histórico, que tinha saído do Egito, passado o Mar Vermelho, vendo a maná cair. Ele viu tanta coisa acontecendo e agora toda aquela geração morre, mas o pai dela não. O pai dela entra na terra prometida. E agora ela recebe um guerreiro por natureza como marido. E na hora do pai dar a porção dela, ela recebe as terras do Negueb. Ela recebe terras secas. Mas é exatamente aí que a palavra nos revela quem foi Axa. Quem foi essa mulher nas Escrituras. E a Bíblia nos mostra que Axa, ela é uma mulher especial. Ela é uma mulher especial porque ela é uma mulher de atitude. E a Bíblia nos fala que Deus, Ele responde às nossas atitudes. A palavra do Senhor diz, clama a mim e eu vou o quê? Te responder. Achegai-vos, pois, a Deus e Ele também vai se achegar a você. A gente percebe que Deus, Ele espera da gente uma reação. Ele espera da gente uma atitude. E a palavra destaca essa mulher notória já naquela época por isso. Porque não era porque ela era cheia de talentos, não é porque ela era uma mulher extremamente visionária, mas porque ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher de atitude. Então, quando ela vai viver com Otoniel, ela está nesse ambiente. Eu fico imaginando, ela cresceu no melhor. Ela comeu a melhor comida dentro da casa do pai. Ela tinha o melhor, mas agora quando ela casa, ela se vê em um lugar inesperado. Ela se vê em um lugar desconhecido, numa terra que ela não conhecia, as terras do Negueb. E eu fico imaginando, talvez, quais foram os sentimentos, quais foram os pensamentos que ela teve a respeito do pai. Poxa, mas é brincadeira. Por que meu pai não pôde me dar uma terra melhor? Por que meu pai não pôde me dar uma herança melhor? Será que ele não é tão rico o suficiente para me dar coisas melhores do que esse lugar? Agora veja, eu e meu marido, meus filhos, minha família, vamos ter que viver nesse lugar, numa terra infértil, numa terra escassa. Mas pelo contrário, a Bíblia fala que Axa, ela olhou para aquilo que ela tinha em suas mãos, mas ela não se conformou com aquilo. E muitas vezes nós somos como Axa. Nós estávamos vivendo em determinado lugar, uma estação da nossa vida, e de repente essa estação muda. De repente algo inesperado acontece. De repente as nossas expectativas são colocadas no chão. E a gente se encontra em ambientes onde a gente olha e imagina exatamente isso. Agora eu vou acabar vivendo e morrendo nesse lugar. Vivendo na terra do Negueb. Vivendo nas terras secas. Mas o Senhor está nos mostrando que quando isso chega para nós, ou isso acontece na nossa vida, existe um lugar e existe uma maneira que nós podemos sair desse lugar. Existe um lugar que o Senhor nos convida a participar, nos mostrando de antemão, por meio da sua palavra, por meio de mulheres que corresponderam ao lugar que viviam, que puderam transformar a sua vida. Então a Bíblia fala que ela pressionou Otoniel. Eu fico imaginando ela dizendo, maridão, amor, o negócio é contigo. Vai lá e fala com o pai, porque você é genro, porque você é sobrinho, porque era sobrinho também. Olha, vai lá e fala com ele. Mas a Bíblia fala que ela pressionou, e essa palavra aqui nesse lugar, como destaque, ela agiu com uma sabedoria boa. Porque uma mulher, ela sabe convencer. Não é à toa que Evinha, nossa amiga, né, foi lá no Somebody Love, no ouvido de Adão, né, amor, come, não, a fruta é boa, não, vai dar certo, e de repente tudo aquilo aconteceu. Uma mulher, ela tem o poder de persuasão. Agora ela vai poder usar isso para o bem, ou ela vai usar isso para o mal. A Bíblia fala, ou ela vai construir, ou ela vai destruir. Ou ela vai conseguir entrar num lugar de leveza, ou ela vai deixar o ambiente pesado. E a palavra diz que Axa,
ela o persuadiu com aquela sabedoria boa. Ela era uma mulher sábia, que sabia se expressar na hora certa, da maneira certa, e não a qualquer custo. Então, ela faz a parte dela. Eu não sei o que acontece, eles devem ter conversado, mas a Bíblia diz que ela toma o jumento e ela vai em direção ao pai. E quando ela chega, encontra o pai, ela não vai reclamando para o pai. Ela não vai dizendo, olha pai, eu acho um absurdo o que você fez comigo. Você me deu as terras do Negueb, você me deu terras estranhas, você me deu terra seca, e olha só onde eu estou vivendo, eu vim aqui para reclamar com o Senhor precisa fazer alguma coisa comigo? Não. Quando Axa chega diante de Caleb, diante do pai dela, ela diz para ele, você me deu terras secas, mas eu preciso de água. Pai, eu entendo o que você me deu, isso deve ser bem pedagógico na minha vida, mas eu te peço águas. A gente observa que ela não jogou fora o que parecia difícil. Mas com sabedoria, ela transformou as suas palavras de uma maneira tão sábia no pedido para o seu pai. E sabe, gente, muitas vezes vai ser a nossa escolha. Vai ser a nossa escolha encontrar contentamento, encontrar satisfação na estação que nós estamos vivendo, por mais difícil que seja. Não significa que não está seco. Não significa que está fácil. Não significa muitas vezes até que é possível. Mas quando a gente olha com esse olhar de alguém que é espiritual, de alguém que pertence ao Senhor, de alguém que tem uma fé que está crescendo, alguém que reconhece um Deus que é bom, que é poderoso, vai poder chegar para o seu pai, abrir o coração, falar da sua realidade e pedir algo a ele. Eu lembro quantas vezes eu estive em terras do Negueb. Quantas vezes eu estive no Negueb da minha vida e eu pensei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? Uma das estações mais difíceis que eu passei como mãe foi quando meu filho mais velho, já na adolescência, na entrada da juventude, se desviou da presença do Senhor. Se desviou dos caminhos do Senhor. E ele disse, eu quero experimentar, porque até aqui vocês me ensinaram, vocês me educaram, eu amo ao Senhor, eu creio, mas eu quero ter minhas próprias experiências. E foi difícil porque ele saiu de casa. Ele foi morar em outra cidade. E a gente via de longe ele comendo as migalhas dos porcos, a gente viu a lavagem dos porcos e tantas coisas, e tanta coisa passava na minha cabeça. Passava frustração, porque aquele era o filho que eu abençoei desde o meu ventre. Aquela era a criança que eu havia feito tudo direitinho a princípio, orado, jejuado, profetizado, e agora nessa fase da vida ele tinha se perdido. Muita frustração. O inimigo tentando colocar tanta coisa na minha mente, na minha, do meu marido. Vergonha. Vergonha de uma congregação, de uma igreja que nós liderávamos. E claro, como a gente sempre tem os Sanbalates e Tobias dentro da igreja, às vezes aqueles que ainda estão, não se encontraram direito com o Senhor e são usados para querer jogar flechas contra a gente. Você ouvia uma coisa ou outra do tipo, olha, o filho do pastor está desviado, olha, o filho do pastor, você viu que o filho do pastor está aprontando, meu Deus do céu. Em alguns momentos a gente questionou se a gente deveria continuar pastoreando e liderando a casa de Deus. Se a gente era digno de estar naquela posição. Se não havia chegado o fim do nosso ministério. Porque afinal de contas, quem lidera a casa do Senhor precisa liderar bem. Até que a gente entendeu que isso se diz até que a pessoa tenha a idade para agir conforme as suas atitudes. Porque até Deus foi um pai perfeito. E ainda assim Adão fez as suas escolhas. Eu tive muitos Neguebs na minha vida. Depois, é uma longa história de um lindo testemunho, onde depois de muito tempo na terra do Negueb, e de ser desconstruída na minha religiosidade, desconstruída, não apenas na minha própria pregação, porque na verdade a minha vida se tornou a minha maior mensagem.
E depois que o Senhor trabalhou na minha vida, no coração do meu marido, a gente viu o Senhor fazendo. E hoje, né, Mateus voltou para os caminhos do Senhor, se reconciliou com o Senhor. E ele já é casado agora. E ele está pastoreando adolescentes do outro lado do mundo, onde o Senhor o chamou para fazer isso. E está sendo um impacto para tantos jovens e adolescentes. Mas eu passei por muitos neguebs. E eu tenho certeza que você também passou. E quando a gente está nesse lugar, muitas vezes a gente não entende o que a gente está vivendo. A palavra diz que Axa, ela soube como pedir. E isso faz toda a diferença. Uma coisa é quando você chega e exige algo. O seu tom denuncia isso. A maneira como você fala denuncia isso. E da mesma forma, quando a gente chega para o Senhor, a maneira como a gente entrega os nossos fardos a Ele, a maneira como a gente ora, a maneira como a gente se revela a Ele. Muitas vezes, na nossa aflição, a gente pode não fazer isso do jeito correto ou da melhor forma. Mas Axa soube como pedir e ela disse: Pai, assim como o Senhor me deu as terras do Neguebe, dê-me também as fontes de água. E ela disse, dá-me um presente. Dá-me um presente, dá-me fonte de águas. E o segredo aqui está como pedir. Então a gente vê que Caleb diz, entrega a ela as fontes de águas. As fontes superiores e as fontes inferiores. E isso tem uma tipologia tão linda para a nossa vida. Porque as fontes superiores falam daquilo que é eterno, daquilo que é atemporal, daquilo que a gente não pode tocar, não pode ver, mas que tem o poder de nos transformar. A presença viva do Espírito Santo na vida de uma mulher. As fontes superiores falam do nosso relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. As fontes superiores falam da nossa busca em querer dizer ao Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. O Senhor nos deu vários talentos, o Senhor derramou sobre nós muitas coisas. E nós somos cheias disso. Uma diferente da outra, mas todas nós temos habilidades, temos força, temos coragem para muitas coisas. Mas as fontes superiores falam desse lugar de dependência. Desse lugar de entregar o coração diante de Deus, desse lugar aonde a gente não faz nada sem consultar a presença do Senhor. Senhor, será que eu devo continuar nesse relacionamento tóxico? Senhor, será que eu devo trocar de carro agora? Ou será que eu devo esperar? Senhor, será que eu tenho que confrontar meu filho nessa estação? Ou a maneira de confrontá-lo é ficar bem quietinho e esperar um pouquinho? Para que ele sinta um pouco algumas realidades, até que eu possa interferir. Senhor, o que eu faço no meu relacionamento com meu marido? Senhor, que curso, que profissão o Senhor deseja para mim? O que o Senhor está enxergando no futuro, que eu não posso ver agora? Fontes superiores falam de uma dependência de Deus. Falam de nós derramarmos o nosso coração diante dEle. De um Deus que fala, de um Deus que responde. Porque você vai clamar e Ele vai responder. Você vai se aproximar e Ele vai vir até onde você está. As fontes superiores falam de paz. Em um mundo tão agitado, em um mundo com tanta informação, onde a nossa mente não consegue dar conta de acompanhar todas as coisas, paz é o melhor presente que nós podemos receber. Porque paz não é ausência de conflito, mas é domínio sobre o caos. Paz não é ausência de conflito, mas é domínio sobre o caos. Naquela estação que eu estava vivendo com meu filho, muitas vezes eu sabia que eu não tinha o que fazer. Eu estava impossibilitada. Se eu falasse era pior. Se eu expressasse qualquer coisa era pior, tanto a mim quanto ao meu marido. A gente precisava ficar em silêncio durante uma estação. Enquanto tudo estava agitado, enquanto tudo estava fora do lugar, enquanto tudo estava terrível,
A nossa oração, Senhor, a paz que excede o teu entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em ti, Senhor. Guarda a nossa mente e o nosso coração. E isso nos fez não pecar contra o Senhor de maneira a ficar blasfemando, ou a ficar lançando palavras de morte, ou ficar amaldiçoando situações. Mas pelo contrário, colocou o nosso coração naquele lugar onde a gente pode descansar no Senhor. As fontes superiores falam daquele lugar onde o Senhor pode curar a nossa alma todas as vezes que ela se fere. Porque a verdade, talvez a maioria de nós já fomos transformadas, curadas, talvez do nosso passado, das feridas do nosso passado, mas a gente não pode negar que existem coisas no nosso presente que querem nos ferir e que nos ferem. E o Senhor é esse lugar, é essa fonte superior que a gente busca, e a gente pode derramar diante dele as nossas preocupações, os nossos fardos, onde a gente permite com que o bálsamo de Jesus, que é verdadeiro, que é real, toca a nossa alma, toca a nossa mente, toca o nosso intelecto, toca as nossas emoções, e derrama algo que só ele pode derramar em nossa vida. Os psicólogos nos ajudam, a medicina nos ajuda e isso é maravilhoso. Mas a verdade é também que existe um lugar que só Cristo pode ocupar na nossa vida. E toda mulher que busca as fontes superiores como Axa, que recebe as fontes superiores, recebe um presente maravilhoso. As fontes superiores falam desse crescimento, desse amadurecimento com o Senhor. Mas a palavra diz que ela recebeu as fontes superiores, mas ela também recebeu as fontes inferiores. E isso é tão lindo, porque isso também fala daquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida aqui nessa terra, tão rapidinho que a gente vive. Esses 80, 90 anos que nós estamos aqui de passagem. Isso fala sobre os nossos sonhos. Deus quer nos abençoar. Deus quer fazer com que os nossos sonhos possam se tornar realidade. Deus tem portas para abrir em nossa vida. Deus quer nos abençoar em muitos aspectos, com aquilo que nós desejamos, almejamos, mas nós estamos numa construção com Deus, e Ele não vai nos perder no meio do caminho. Mas essa também é a vontade dEle, nos abençoar com aquilo que nós tanto pedimos, e às vezes, e sonho é uma coisa muito relativa, porque talvez para algumas de nós o sonho é poder tirar 30 dias na praia, mas ficar o tempo todo lá, e outro fala, Deus me livre de ficar 30 dias na praia. Eu quero ir lá para uma fazenda, né? Eu quero ir lá para um sítio, ficar lá arrancando matinho. Para algumas pessoas gostam disso. Outras gostam de cidade grande, outras gostam de interior. Outras têm temperamentos super fortes, outras são mais introspectivas. Então, sonho é uma coisa muito relativa. O que é sonho para mim pode não ser sonho para você, e o que é para você pode não ser para a sua amiga que está do seu lado, mas todos são sonhos. Todos são sonhos. Sonhos que Deus deseja nos dar. Mimos que Deus deseja, de fato, tocar o nosso coração. E aí a gente vê que a palavra do Senhor, ela também nos diz em Gênesis 49, do versículo 22 ao 26, fala sobre bênçãos que vêm de cima e bênçãos que vêm de baixo. Diz, José, na minha versão, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus e bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Não adianta apenas a gente ter as fontes inferiores e perder as fontes superiores. O que adianta a gente ter tudo o que a gente gostaria de ter nesse mundo?
e chegar no final e ter perdido o prazer de ter conhecido a Cristo. Ter perdido o prazer de receber a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação que está presente, tanto na terra do Negueb, tanto quanto nós recebemos as fontes superiores e as fontes inferiores. A gente lembra de Salomão, quando Deus aparece para ele e fala para ele: olha, me pede o que você quiser. Você pode imaginar, se você tem uma experiência dessa, e o Senhor aparece para você e diz assim: uma coisa, e eu vou te dar. O que você acha que você pediria a Deus? Olha, gente, eu tenho dificuldade já quando vou no restaurante, tem aquele cardápio, eu já fico, meu Deus, o que eu peço? Será que eu peço com essa carne, peço com esse peixe, peço com esse frango? Eu quero tudo que tem ali. É difícil. Agora você pensa, se Deus te fala uma coisa dessa, me pede uma coisa e eu vou te dar. E o que é mais incrível é que esse cara, esse rapaz, esse homem aqui chamado Salomão, ele foi tão sábio na sua maneira de pedir a Deus, porque ele pede a Deus o quê? Sabedoria. Ele busca algo das fontes superiores. Ele fala: Senhor, me dá sabedoria para liderar esse teu grande povo. Senhor, eu quero as coisas das fontes superiores, para que elas toquem as fontes inferiores. Porque ele reconhecia que ele precisava da presença de Deus. Ele precisava ser guiado pela voz do Espírito. Ele sabia que toda conquista seria mérito do Senhor na vida dele. Ele sabe que todo fracasso também, ou toda escassez que pudesse bater a porta dele, também seria o Senhor trabalhando em algum aspecto da sua vida. Mas ele disse: Senhor, eu quero a tua presença. Em outras palavras, quando ele pede sabedoria a Deus, ele está pedindo: Senhor, eu quero a tua presença comigo, para tudo aquilo que vai acontecer ao meu redor. E aí, quando ele pede as fontes superiores, ele também recebe as fontes inferiores. E aí, a gente também observa que na visão de Ezequiel 47, quando ele está lá e de repente ele vê um rio e as águas estão vindo. E as águas começam baixinhas, batendo nos tornozelos, e de repente as águas estão batendo nos joelhos, e de repente as águas estão batendo nos lombos. E chega uma hora que ele não consegue mais atravessar aquele rio. E ele só pode atravessar o rio a nado, para chegar do outro lado que Deus estava querendo levá-lo. E isso fala para a gente que chega momentos na nossa vida em que a gente ainda consegue com a força do nosso braço. A gente ainda acha que está encontrando alegria em coisas passageiras, em coisas que nós podemos comprar, em pessoas que nós podemos ter por perto, em portas que possam ser abertas, em sonhos que podem ser realizados. Enquanto a gente está crescendo em Deus, a gente pensa que é sobre nós. A gente pensa que pode ser que seja pela força do nosso braço, pela nossa inteligência, do lugar de onde viemos, do quão culta nós somos, do quanto nós estudamos. Então as águas ainda estão batendo, mas minha irmã, vai chegar um momento em que as águas do Espírito começam a subir, que o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento com Deus começa a crescer de tal forma na nossa vida, que se a gente quiser ficar com o narizinho para fora, ou quiser experimentar e mergulhar naquilo que Deus vai fazer na nossa vida, nós vamos precisar depender da presença do Espírito Santo. Completamente da presença do Espírito Santo. E o convite dele para mim e para você é para que a gente possa ser como essa mulher, como Axa. Ela não negou que estava em Negueb. Ela sentiu a pressão de estar em terras secas. Mas quando ela se dirige ao seu pai, ela sabe como pedir: Pai. É como a gente dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor me vê. Senhor sabe que eu estou vivendo, o Senhor sabe que eu estou passando, o Senhor sabe que está pesado, o Senhor sabe que os dias parecem nublados para mim, mas eu venho aqui e peço por águas, Senhor. Eu peço por águas. E quando o nosso pedido ao Senhor é genuíno, é verdadeiro, então o Senhor nos responde: porque você me pediu, eu vou te dar. Porque você pediu águas, eu vou te dar muito mais do que águas. Eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores, que vão me revelar a você
que vão me colocar no centro da sua vida e da sua história. E tudo que você fizer vai girar ao redor dessa verdade. E aí, a gente canta com convicção, no dia bom e no dia mau. Como cantamos agora, a gente vai semeando com lágrimas. Mas a gente sabe, tem a fé que Axa teve para chegar diante do Senhor, que tem poder para transformar ambientes, que tem poder para quebrar fortalezas da nossa mente, do nosso coração, convertendo o nosso coração novamente à sua verdadeira alegria, a esse lugar de deleite, a esse lugar de satisfação. E eu creio que essa é uma tarde onde o Senhor está nos convidando a tomarmos as fontes que Ele está preparando para a sua vida e para a minha vida. Talvez algumas de vocês aqui dentro precisam entregar seus neguebs. Precisam reconhecer diante de Deus, Senhor, eu estou vivendo em terra seca e eu preciso de águas. Talvez algumas de vocês já estão com as águas nos lombos, as águas estão crescendo. Deus tem falado com você. Você tem tido algumas experiências com a presença do Espírito Santo. E Ele te convida a ir mais profundo. Ele te convida a encontrar a fonte de toda a alegria. Temos tido em parte um tanto de alegria, mas existe um lugar que é a fonte de contentamento, a fonte de toda alegria. E nós nos apegamos à palavra do Senhor, que diz, quem crer em mim, em seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém. Quero convidar você a ficar de pé, se o time de louvor puder vir. Ah, Jesus. Aleluia. Você pode abrir suas mãos onde você está. Como quem diz ao Senhor, eu estou aqui, Senhor. Sonda-me e conhece-me. Olha para dentro do meu coração. Olha, Senhor, para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu tenho vivido. Há um lugar que te espera. Há um lugar e o Senhor te leva para esse lugar mais alto. Eu sei que o Senhor está fazendo uma construção em você desde quinta-feira, porque é assim que Ele faz. Ele está te mostrando, Ele está te afirmando, Ele está te reconduzindo a um lugar, a uma rota da qual você saiu. Talvez algumas aqui faz tanto tempo que você não pega a sua Bíblia. Talvez é mais fácil, né, ter aquela caixinha de promessa, que a gente tira uma promessa, porque tudo lá é promessa. Mas às vezes a gente precisa ouvir a voz do Senhor que alinha o nosso coração, alinha a nossa conduta, alinha os nossos pensamentos, alinha os nossos sentimentos. Talvez essa rota de retorno seja você se comprometer com o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero voltar a ter fome, eu quero voltar a pegar a minha Bíblia, eu quero voltar a pegar a minha caneta, meu marca-texto e anotar a palavra que me alimenta, a palavra que me edifica, a palavra que me transforma. Talvez o convite do Espírito Santo às fontes superiores nessa tarde para você é você voltar àquele lugar de oração onde você acordava talvez às 3 da manhã para ter o tempo você e Ele. Acordava mais cedo antes de sair para o trabalho, antes de levar as crianças para estar na presença de Deus. Talvez o convite dele para você é para que você enxergue que há fontes superiores que esperam por você. Há um lugar mais alto, há um lugar mais profundo, há um lugar que o Espírito Santo convida mulheres que desejam de fato encontrar a fonte verdadeira, a fonte de vida, a fonte que sustenta no dia mau e a fonte que também nos leva e nos conduz quando estamos na estrada de conquistar aquilo que o Senhor nos permite conquistar. Mulheres segundo o seu coração, mulheres que ouvem a sua voz.
Se você quer fazer algum tipo de compromisso com o Senhor, como Axa que correu ao encontro de Caleb, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu tenho Negueb, mas eu também quero pedir por águas, eu quero pedir por fontes superiores e inferiores. Se esse também é o seu clamor, se esse também é o seu pedido, se esse também é um pouquinho da sua história, eu quero convidar você a vir ao altar, enquanto nós vamos adorar ao Senhor um pouquinho, enquanto nós vamos orar juntas, enquanto nós vamos declarar a presença de Deus sobre a nossa vida. Se você quer fazer algum nível de entrega, algum tipo de entrega a Jesus, se você quer assumir algum tipo de compromisso com Ele, esse é o seu momento, essa é a deixa dada pelo céu, para que você seja tocada, enquanto nós adoramos ao Senhor. Aleluia. Quero beber Sim, Jesus. do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Sim, Jesus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Se nós temos líderes e pastoras aqui que podem impor as mãos, nós queremos orar com você. Vai entregando seu coração a Jesus nessa tarde. Diga: Tu és o Deus da minha vida, da minha história. Tu és o Deus que me vê. Eu sei que Tu és o Deus que me ama. Tu és o Deus que me convence de todas as coisas. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. O Espírito do Senhor está na casa. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te convida a esse lugar das águas. Ele te convida a esse lugar onde você pode beber, onde você pode se saciar. Entrega a Jesus aquilo que pode te atrapalhar, aquilo que pode te limitar, aquilo que pode te impedir de estar mais perto da sua presença. Meu nome é Franciele, sou casada com o Márcio. Nós somos diáconos aqui da casa. Nós temos 2 filhas, a Ana Luísa e a Sara. Nós já estamos no alcance há 17 anos. E as meninas são um presente do Senhor para as nossas vidas. Em 2023, em novembro, eu estava fazendo exames de rotina, né? E numa mamografia, acusou que eu precisava fazer uma biópsia, que eu tinha nódulos na mama, do lado direito, com Bihardes 3. Eu fiquei bastante assustada quando eu peguei o resultado. Eu não esperava por isso, né? Bem nesse mesmo dia, a gente ia sair para uma viagem. Então, a hora que eu peguei o resultado, eu já comecei a chorar, porque eu sabia que Bihardes 3 era uma suspeita de câncer. Eu não estava preparada para isso, né? Então eu fiquei muito assustada, fiquei com medo, fiquei muito insegura, né? E nós viajamos durante toda uma madrugada e em todo o trajeto eu chorava muito por aquilo que estava por vir, né? Eu não sabia exatamente o que era, mas bateu uma insegurança nesse período. Quando nós retornamos de viagem, então,
providenciei todas as coisas necessárias para fazer a biópsia. E até que saísse o resultado da biópsia, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava com câncer, mas eu estava bem. Eu estava feliz e eu estava em paz. Então, quando eu acordei, eu tive a certeza que o Senhor estava me preparando para algo que estava por vir, né? Então, no dia que eu peguei o resultado dessa biópsia, eu já estava mais preparada. Eu já sabia que era, infelizmente, um diagnóstico de câncer. Tive muitos medos, muitas incertezas, muita insegurança, mas eu saí dali convicta de que Deus estava comigo. Eu comecei a me expor muito à palavra do Senhor e dentre mesmo sem entender, eu confio em Ti. E eu fiz dessa canção a minha oração o tempo todo. Então, todas as vezes que eu tinha medo, que eu estava insegura, eu ia pro quarto, pro meu secreto, orar, e eu sempre colocava essa canção, porque isso me fortalecia e me ajudava a sair desse lugar de insegurança. Em poucos dias eu fiz a cirurgia, eu retirei toda a mama, tirei todo o câncer, fiz alguns exames pós a cirurgia e constatou que eu já estava curada. Não foi necessário eu fazer radioterapia, não foi necessário eu fazer quimioterapia, e eu pude ver a mão do Senhor em todos os detalhes, né? E eu sempre, em todo o tempo, eu nunca fiquei me questionando assim, Senhor, por que comigo? O que está acontecendo comigo? Eu sou sua serva, te sirvo há tantos anos. Eu nunca fiz isso. Eu sempre pensei que em todos os momentos difíceis, o Senhor nos fortalece e nos forja para algo maior. Então, por isso eu sempre declarava, mesmo sem entender, eu confio em Ti. E isso foi me fortalecendo e me fazendo assim vencer cada etapa difícil, me fazendo vencer cada dia. Tive sim medos, tive inseguranças, mas eu nunca deixei de confiar no Senhor e nunca deixei que aquilo roubasse a minha alegria, roubasse a minha paz, roubasse o meu tempo de qualidade com a minha família, né? Isso fez total diferença para mim. E eu finalizo o meu testemunho com o Salmos 16, versículo 11, que diz que na presença do Senhor há fartura de alegria.